Mr. Cat, os sneakers com solado bicolor e o Flex Ultra Light. Confira na Mr. Cat mais perto de você. Shoppings da Ilha, Rio Anil e São Luís. Saiba mais em nosso Instagram, @mrcat.slz. Somos 7 bilhões e continuamos a crescer. Na mesma velocidade, aumenta o consumo de energia no Brasil. E o grande desafio é unir desenvolvimento à sustentabilidade. A natureza mostra o caminho. O Brasil é um dos países com maior potencial para a geração de energia a partir do vento, uma fonte limpa e mais barata. Mais energia eólica significa uma nova perspectiva de crescimento, onde o progresso caminha lado a lado, com respeito ao meio ambiente. Esse é o futuro. Um futuro que a Ômega Energia tem orgulho de ajudar a construir. Ômega Energia, agindo para transformar. Hora do almoço, a fome apertou? O restaurante Panela de Minas tem cada delícia: carne de sol de picanha, filé de peixe na chapa, risoto de camarão. E além das delícias, muitas promoções. Toda quarta-feira tem cerveja dobrada, Eisenbach Pilsen 600 ml, compre uma, leve outra. Na quinta-feira tem pizza em dobro no restaurante Panela de Minas. Na compra de qualquer pizza de qualquer tamanho ou sabor, você leva outra igual. Sábado no buffet, completíssimo de feijoada e mocotó. E a primeira caipirinha é por nossa conta. Deixe a sua semana ainda mais deliciosa. Restaurante Panela de Minas, Avenida São José de França, no Turu, 3248-5534. Fique por dentro de tudo. Jornal da Mira. Oferecimento Panela de Minas, prazer em servir bem. 3248-5534. Mr. Cat, São Luís Shopping, Shopping da Ilha e Rio Anil Shopping. E Ômega Energia, agindo para transformar. Mirante FM. Toda sua! A partir de agora, fique por dentro de tudo o que acontece no mundo. Na sua cidade, no seu bairro, na sua rua, na política, no esporte. Um panorama de tudo que você precisa saber. Jornal da Mira, com Gleidson Botelho e Clóvis Cabalau. Boa tarde, 12:10 aqui no Maranhão. Boa tarde, Cabalau. Boa tarde, Gleidson. Boa tarde você aí que nos faz companhia nessa sexta-feira, 27 de abril. Valeu, pessoal, pela companhia. Estamos no ar aí. Até que vem a sexta-feira. Pois é. E amanhã, sábado, trabalho de novo. Sabe o que eu vou fazer no feriado do dia do trabalho? Trabalhar. Claro, isso aí. Que bom. Que bom. Jornalista é assim mesmo. Eu amo a minha profissão. Estamos também em tempo real aí nas redes sociais, tá? Tem live dá um oi aqui, no Instagram. E aí, pessoal do também Insta. Ali no Face. Você também pode participar aqui pelo WhatsApp 991619696 e pode baixar aí na sua loja virtual, no seu celular, baixar o aplicativo para acompanhar a rádio em qualquer parte do planeta. Promoção, informação, música, entretenimento, é a Mirante FM 24 horas. Vamos às principais manchetes de hoje. Muito bem. O governador Flávio Dino cada vez mais enrolado aí no caso da PM monitorar adversários. Novo memorando do comando da PM fala em coordenador das eleições 2018 e os PMs confirmam. Mais um acidente fatal no bairro do Olho d'Água, em São Luís. Pai acusado de matar o filho no município de Colinas é capturado. O golpe atinge beneficiários do Bolsa Família. Promotoria de Justiça manda devolver documentos levados da Câmara de Codó. Bancos, não vão enforcar a segunda-feira, o feriado vai ser só na terça, dia 1º. Sobe os juros do cartão de crédito. O governo limita juros do rotativo do cartão e muda o valor percentual do pagamento mínimo da fatura. Essas e outras notícias a partir de agora no Jornal da Mira. Plantão policial. Para as informações policiais, homem morre num acidente de trânsito aqui no bairro do Olho d'Água, na região metropolitana de São Luís. E detalhe, essa já é a segunda morte ali naquela região, Araçagi, Olho d'Água, né? Informações policiais agora com o repórter Ismael Araújo. Boa tarde, Ismael. Boa tarde, Clóvis Cabalau, Gleidson Botelho, amigos ouvintes aí da Mirante FM. Pois é, já foram 10 pessoas aí que já morreram em acidente de trânsito aqui na Grande Ilha, né? Ontem ali um acidente entre um Honda Civic e um ônibus aí da Ratran, acabou ocasionando na morte aí do
condutor do Honda Cívico, que é o Siriano Ribeiro Silva, de 58 anos. As informações que ele vinha no sentido Araçagi, Olho d'Água, teria perdido o controle do carro que estava conduzindo, subiu o canteiro, capotou e ainda colidiu ainda com o ônibus. O ônibus ainda tentou desviar e acabou batendo num muro. Esse acidente resultou em uma morte e 3 feridos, inclusive o motorista desse coletivo. Ok. Ismael, e uma notícia aqui que esperávamos. O pai acusado de matar o filho em Colinas foi capturado, aquele crime bárbaro lá em Colinas. Só para recapitular, ele viu a mulher, a ex, estava separado, numa seresta, lá em Colinas, né? Dançando. E aí dançando, aí foi para casa, mesmo com a sogra em casa, ele pegou a criança estava dormindo e esfaqueou a criança, chegou a levar para a rua, enrolada na rede, terminou de... Absurdo, uma coisa horrível. Um crime bárbaro, né, que chocou toda a população lá de Colinas. Ele foi capturado? Foi. Falei hoje pela manhã já com o delegado que estava à frente da investigação desse caso, né, que é um crime de felicídio, que pai ou mãe, quando mata, né, o filho, então é tipificado aí como crime de felicídio. Então hoje ele foi preso lá na cidade de Colinas, durante uma operação da Polícia Militar e da Polícia Civil. Foi encontrado mesmo dentro do matagal, nessa cidade. Ele foi levado, né, para a delegacia regional lá de Zedoca, Presidente Dutra, onde é que ele vai ser ouvido pelo delegado Rio do Portela. Mas a polícia já tinha pedido a ordem de prisão, né, a prisão dele preventiva para a justiça lá de Colinas. Ô Ismael, agora me diz uma coisa, já aconteceram crimes bárbaros assim em outras regiões e a população tentou linchar. Tem estrutura para evitar que isso aconteça lá na região? Não, inclusive o próprio delegado Hildo já me deu essa informação, que ele não vai ficar preso no interior, porque esse crime realmente... Por conta desse risco aí de um clamor, né, e a população ainda está muito chocada com isso. E ele vai, após ele ser ouvido, o José Alberto Pereira da Silva, que é o Capila, que é acusado desse crime bárbaro, após ele ser ouvido na delegacia, ele vai ser transferido para Pedrinho, Complexo Penitenciário de Pedrinho, ainda hoje. Entendeu? Perfeito. E falar em presídio, né, esse já está no presídio de misto aí do doutor Fontes e Biapina, lá em Parnaíba, o Francisco César da Silva Santos, que foi preso ontem aí durante a operação da Polícia Federal, né? Crime de pornografia infantil. Ele foi ouvido pela Polícia Federal, já foi ouvido, e hoje já está lá preso à disposição da Justiça, nesse presídio lá do estado do Piauí. Ok, Ismael, muito obrigado pelas informações, mais informações detalhadas aí na edição impressa do especial do fim de semana do Jornal Estado. O fim de semana do Jornal Estado vem recheado aí de matérias importantes aí também. Talvez ele quis fazer a matéria toda, eu tive que frear, matérias trabalhadas. Não, Ismael. Estamos aí, uma matéria aí que a equipe aí de polícia, né, não sou eu, mas também é de todos os coordenadores, então planejamos aí para os nossos leitores aí se deliciar. Dar um abraço para o Ribamar Cardoso, editor de política do Jornal Estado, né, experiente Ribamar Cardoso. Obrigado, Ismael. Tranquilo. Valeu. Um abraço a todos. Fique por dentro de tudo. Jornal da Mira. Mais um golpe aí. Golpe atinge beneficiários do Bolsa Família. Em 24 horas, 600 mil pessoas tentaram acessar o link do golpe. Os criminosos prometem o saque de R$ 954, além do benefício do Bolsa Família. Olha, então, quando minha avó já dizia, quando a esmola é muito... Pois é. Tem que desconfiar, né? Entenda o caso agora com o repórter Henrique Carmo. O Maranhão está no Jornal da Mira. Quem recebe o Bolsa Família deve ficar atento. Um novo golpe vem se espalhando por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp. A falsa mensagem informa que quem é beneficiário do cartão Bolsa Família tem direito a receber um valor de R$ 954, além do benefício. O link leva o usuário para uma página que rouba os dados do celular. Senhas de banco, e-mails e senhas das redes sociais ficam vulneráveis com a invasão. Os golpistas ainda pedem que a vítima espalhe a informação para mais 10 amigos, o que multiplica a disseminação do golpe.
De acordo com uma empresa que desenvolve antivírus para celular, em 24 horas, mais de 600 mil pessoas tentaram acessar o link dos criminosos. De Brasília, Henrique Carlos. Jornal da Mira. Notícias do jeito que você quer saber. Promotoria de Justiça manda devolver documentos levados da Câmara de Codó no mês passado na confusão aí da presidência da mesa diretora. Confira agora todos os detalhes com o repórter Acélio Trindade, direto da região dos Cocais. No dia 28 de março de 2018, 3 delegados de Polícia Civil, Gilmar Santana, Fábio Cordeiro e Alcides Nunes Neto, estiveram no prédio da Câmara de Codó e em mais alguns endereços de pessoas ligadas ao presidente Expedito Carneiro, além de na residência do próprio presidente, cumprindo 7 mandados de busca e apreensão por ordem da Justiça, a pedido do Ministério Público Estadual. Vários documentos foram apreendidos, inclusive pendrives, celulares e até um cofre da Câmara. Ontem, 26, faltando 2 dias apenas para completar um mês da operação, tivemos um segundo capítulo desta investigação aberta pela Promotoria de Justiça. A promotora responsável, Linda Luz Matos Carvalho, mandou devolver parte da documentação apreendida dia 28 de março pela polícia, depois de fazer uma triagem daquilo que pertence ao ano de 2017, ano que interessa a investigação, que pretende fomentar argumentos a uma futura ação civil pública, caso seja encontrada alguma irregularidade ou ilegalidade no primeiro ano da gestão de Expedito, enquanto presidente do Parlamento Municipal. Perguntada por jornalistas sobre se havia encontrado algo ilícito na documentação, a promotora respondeu que até agora não analisou nada, apenas fez uma triagem separando aquilo que a partir de agora será realmente analisado. O que foi devolvido ontem foi o considerado desnecessário para o levantamento a ser feito. Abre aspas. Na verdade, disse a promotora, essa avaliação dos documentos, ela ainda não foi feita. Foi feita a triagem para saber o que era pertinente a 2017. Mas, especificamente sobre o teor do documento, ainda não tenho nada a informar, garantiu a promotora, fecha aspas. Também foi perguntado sobre documentos que Expedito alega ter desconhecimento ou que não estão em seu poder. Linda Luz disse que precisa ter acesso a todos para que possa concluir seu trabalho e decidir se denunciará ou não o presidente à Justiça. A promotoria está intrigada com o que chama de escuridão na condução de recursos mensais da ordem de R$360 mil oriundos do repasse constitucional feito pela Prefeitura de Codó para que o Poder Legislativo se mantenha pagando seu funcionalismo, os 17 vereadores e seus serviços e fornecedores. Expedito Carneiro, o presidente, tem se defendido alegando que nada tem a temer. Ventilou-se a esteira do que vem pulverizando por meio de seus aliados, que dentro do cofre levado pela polícia tinha apenas um pacote de biscoito. A promotora Linda Luz não informou quando concluirá a análise dos documentos que escolheu para averiguar de maneira mais pormenorizada. De Codó, na região dos Cocais, repórter Acélio Trindade. Antes da gente ir para o intervalo, rapidinho, falar aqui da elegância do branco e a sofisticação do vermelho que invadiram a coleção Inverno 2018 da Mr. Cat. E entre as novidades para elas, destaque aqui para as sandálias clássicas de salto alto por R$ 159,90. Scarpans por R$ 179,90 e mocassins cheios de charme por R$ 169,90. Para eles, exclusividade Mr. Cat, sneakers com solado bicolor por R$ 219,90 e flex ultralight por R$ 319,90. Essas e outras novidades da coleção Inverno 2018 você confere numa Mr. Cat mais próxima de você. Shoppings da Ilha, Rio Anil ou São Luís Shopping. E curta mais novidades no nosso Instagram. Lá está recheado de fotos muito legais aí da coleção Inverno 2018. Siga @MrCat.slz. Só registrar. Depois do intervalo, nós vamos conversar ao vivo com a ex-governadora Rosiana Sarney, que nos concedeu um tempo para trazer alguns esclarecimentos necessários. Já agradecendo a presença da governadora, fica aí com a gente depois do intervalo, conversa ao vivo com a ex-governadora Rosiana. Aqui no Jornal da Mira, já na volta. Fique por dentro de tudo. Jornal da Mira. Oferecimento
Panela de Minas, prazer em servir bem. 3248-5534. Mr. Cat, São Luís Shopping, Shopping da Ilha e Rio Anil Shopping. E Ômega Energia, agindo para transformar. Mirante FM. Toda sua! A elegância do branco e a sofisticação do vermelho invadem o inverno 2018 da Mr. Cat. Sandálias, escarpãs e mocassins integram as novidades para elas. Para eles, exclusividades Mr. Cat, os sneakers com solado bicolor e o Flex Ultra Light. Confira na Mr. Cat mais perto de você. Shoppings da Ilha, Rio Anil e São Luís. Saiba mais em nosso Instagram, @mrcat.slz. Somos 7 bilhões e continuamos a crescer. Na mesma velocidade, aumenta o consumo de energia no Brasil. E o grande desafio é unir desenvolvimento à sustentabilidade. A natureza mostra o caminho. O Brasil é um dos países com maior potencial para a geração de energia a partir do vento, uma fonte limpa e mais barata. Mais energia eólica significa uma nova perspectiva de crescimento, onde o progresso caminha lado a lado com o respeito ao meio ambiente. Esse é o futuro, um futuro que a Ômega Energia tem o orgulho de ajudar a construir. Ômega Energia, agindo para transformar. Hora do almoço, a fome apertou? O restaurante Panela de Minas tem cada delícia: carne de sol de picanha, filé de peixe na chapa, risoto de camarão e, além das delícias, muitas promoções. Toda quarta-feira tem cerveja dobrada, Eisenbach Pilsen 600 ml, compre uma, leve outra. Na quinta-feira tem pizza em dobro no restaurante Panela de Minas. Na compra de qualquer pizza de qualquer tamanho ou sabor, você leva outra igual. Sábado no buffet, completíssimo de feijoada e mocotó. Ah, e a primeira caipirinha por nossa conta. Deixe a sua semana ainda mais deliciosa. Restaurante Panela de Minas, Avenida São José de França, no Turu, 3248-5534. Inlab, novo Inlab João Paulo, próximo à feira. Informa a hora certa. 12h24. Novo Inlab João Paulo. Segurança e comodidade pertinho da sua casa. A qualidade acreditada pelo PALC e certificada pelo ISO está mais perto de você. E para proporcionar ainda mais conforto, os resultados também estão disponíveis online. Inlab João Paulo, Avenida João Pessoa, em frente à Suda Invest. Inlab 25 anos. Você conhece, você confia. 3194-1050. Fique por dentro de tudo. Jornal da Mira. Estamos de volta aqui com o Jornal da Mira e agora recebendo a ex-governadora Rosena Sarney, que nos concedeu um tempo para falar de alguns assuntos que circulam pelas redes sociais que causam certa estranheza, né? Boa tarde, ex-governadora Rosiana, muito obrigado por nos conceder esse tempo. Boa tarde a todos vocês. Eu é que agradeço de vocês terem me convidado para estar aqui com vocês hoje, nesse início da tarde, né? O convite foi necessário porque nós temos visto algumas especulações, notícias em blogs. Eu posso até dizer, por uma situação real que aconteceu comigo, uma pessoa que me abordou ontem, sabendo onde eu trabalhava, que eu era jornalista, e se mostrou muito preocupado com uma suposta notícia de que a senhora teria desistido da candidatura, e essa pessoa estava, de certa forma, aflita com essa notícia. Eu falei, olha, isso não procede, mas ninguém melhor do que a senhora para responder sobre essas especulações a respeito da sua pré-candidatura, por favor. Pois é, as pessoas têm me abordado bastante nas ruas e nos interiores onde eu tenho andado, perguntando se eu serei mesmo candidata ou não. No momento, a gente não pode dizer que é candidata, a gente é pré-candidata. Claro. Isso eu sou pré-candidata. Claro, se eu estou aqui, se eu estou dando entrevista em rádio, se eu estou andando pelo interior, se eu estou abrindo minha casa para atender os políticos, se eu não fosse pré-candidata, evidentemente que eu não faria nada disso. Agora, o que acontece é que nós temos jornalismo não sérios, que são essas pessoas que querem fazer notícias que não são verdadeiras, são notícias fakes, né? Sim. Então, eles querem
vender jornal, pelo que eu acho, né? Vender jornal, vender mídia, vender audiência. Então, eles fazem isso e, claro, o meu nome, como está sendo muito veiculado, é um nome que, quando aparece uma manchete ou quando aparece uma notícia dessa, é bastante lido, né? E então eles querem fazer isso. Mas eu não me incomodo, não, porque... Sabe por quê? Porque as pessoas que convivem comigo, as pessoas que me conhecem, sabem que se eu estou fazendo tudo isso, é porque eu tenho uma missão a cumprir. E eu nunca fujo de missões. Eu sei que é muito difícil, Deus às vezes me dá algumas missões que você precisa ter muita coragem. Eu já passei por muita coisa na saúde, eu já passei muita coisa na própria política, enfim, a gente tem de enfrentar dificuldades, porque eu acho que se você tem de enfrentar dificuldade, quando Deus dá isso para você enfrentar dificuldade, é porque você pode ultrapassar essas dificuldades. E eu me sinto forte, cada vez mais forte quando saem essas coisas. Por quê? Porque eu acho que no fundo, eles estão com medo. Então, eu acho que essa é a maior preocupação deles. É o medo, é de eu sair candidata. Porque eu saindo candidata, eu acho que eles vão ter que trabalhar muito, viu? E eles não estão querendo trabalhar, coisa que eles não gostam. Governadora, esses fake news que estão sendo aí divulgados, lhe preocupa como vai funcionar na campanha? Isso, de alguma forma, você acha que a campanha pode ser muito pesada, já que na pré-campanha já está sendo desse tipo? Eu nunca tive uma campanha fácil. Sempre são campanhas muito pesadas, porque eles sabem que eu tenho uma convivência muito, muito, muito próxima ao povo maranhense. Eu sou uma pessoa que eu nasci aqui, nasci em São Luís, eu fui criada aqui no Maranhão, eu estudei em escola pública, eu me identifico com as raízes da minha terra, eu não preciso forçar para tocar um tambor. Eu danço meu São João, eu canto, eu vou ao meu carnaval, eu sou católica, todos conhecem a minha fé. Então, eu sou uma pessoa que me identifico muito com os maranhenses, porque sou maranhense. Então, não é uma coisa forçada. Então, claro, todas as vezes que eu entro numa campanha, eles têm de se preocupar. Então, começam a inventar coisas, inventam 1001 coisas. Mas eu não me preocupo, não, porque as pessoas me conhecem, as pessoas, eu estou a vida inteira aqui, convivendo com eles. Eu vou ao supermercado, eu vou à farmácia, eu ando de sandália japonesa, eu cumprimento todo mundo, eu tiro foto nas ruas, eu faço aquilo que é normal. Eu não preciso forçar a fazer nada disso. Por quê? Porque eu sou uma maranhense, sou uma pessoa normal, como qualquer um de vocês. Eu sou humana. Eu sofro, eu choro, eu tenho meus momentos alegres, tenho meus momentos tristes, eu tenho meus momentos corajosos, mas também tenho minhas fraquezas, como todo ser humano tem suas fraquezas. Então, quando eu entro na campanha, evidentemente que as pessoas sabem que quando eu entro para valer. Eu luto, eu vou lutar. E quando eu luto, é mais difícil para as pessoas ganharem, né? Então eles começam, é claro, a tentar me destruírem antes. Mas eles não conseguem, porque acima de tudo isso tem Deus que me protege. Então eles não conseguem. Aproveitar que a senhora estava falando aí do interior, de conhecer, de gostar, desse contato com o povo, qual foi o saldo de suas viagens, de estar recentemente pelo interior do estado? Eu adoro. Um balanço dessas viagens. Faço assim, olha, eu digo que quando eu fui criada, eu conheço todos os municípios do Maranhão. Tem uma coisa que eu acho que é muito importante. E cada município tem alguma coisa que me agrada, entendeu? Com as pessoas também. E eu conheço também as pessoas por nome, eu tenho amigos em todos os municípios. E o saldo, por exemplo, dessa minha última caminhada foi muito bom, porque eu revi as pessoas. E mesmo, eu tenho certeza que mesmo aquelas que hoje não estão comigo por motivos alheios, que eu não vou falar, elas torcem por mim.
porque na realidade o que eu acho é que elas têm receio de ficar comigo, mas que elas torcem por mim, elas torcem, porque eu sou uma pessoa que eu sempre trabalhei pelo Maranhão. Eu nunca me aproveitei do Maranhão, nem do cargo que eu usufruí. Nunca. Eu sempre fui uma pessoa que eu vim para o Maranhão, nasci no Maranhão, trabalho pelo Maranhão, trabalho pelo meu povo e adoro esse meu trabalho, porque eu faço com a maior alegria possível, porque eu sei que eu estou ajudando as pessoas. Antes da gente tocar num outro assunto, por favor, os meninos já estão me olhando de cara feia aqui, mas a gente está na proximidade das festas juninas. Isso. A senhora sempre se mostrou, antes de mais nada, uma que gosta, que participa dessas brincadeiras. É porque cultura, né? Cultura, eu acho que você não pode fugir da E nesses cultura, últimos tempos, né? a gente tem percebido assim, um enfraquecimento das brincadeiras. Com certeza. Ele era descentralizado, a gente via as brincadeiras na zona rural, que a gente não percebe mais. A senhora, como maranhense, que gosta dessas brincadeiras, como é que tem visto? E pela proximidade, o que a senhora acha que pode se esperar? Eu tenho visto com muita tristeza, porque eu acho que essas são as nossas raízes, né? Nós temos uma mistura, né? Então, essas raízes vieram da África. E o bumbo-boi, o tambor de crioula, essas coisas, a festa do divino, né? Tudo isso nós herdamos um pouco, e claro, nós misturamos com o nosso conviver e criamos uma raiz, né? E essas raízes, se sumirem, nós perdemos a nossa identidade. Olha, hoje nós não temos mais, vamos dizer, nós não editoriamos mais nenhum livro, não tem mais, não existe mais, nós não temos a história do Maranhão. Hoje nós temos algumas... Serpente da Lagoa está por afundar, que era uma... por afundar, pois é. Sabe que minha belíssima. neta passa por lá, adora aquela serpente. Nós temos na capa a situação dela na edição de ontem. Nós não temos... as músicas maranhenses não são mais prestigiadas, né? As nossas brincadeiras, que é a nossa cultura, não... Você vê muito pouco, né? Você já vê uma cultura descaracterizada. Hoje você já não vê mais a cultura, vamos dizer, de raiz mesmo. Você não vê mais o prestígio daqueles cantadores que nós tínhamos. Claro que muitos já morreram, que eu assim senti muito, mas você não vê mais aquela poesia das toadas que nós tínhamos. Então, alguém precisa ressuscitar, que eu não estou falando que sou eu, qualquer um precisa ressuscitar tudo isso, porque, na realidade, somos nós, esse é o nosso produto, é isso que nós temos de conviver, é com isso que nós temos de conviver. E eu sinto muito que esteja se acabando, porque realmente nessas últimas andadas que eu fui pelo nosso estado, eu senti que a nossa música já não é tocada, eu senti que as nossas brincadeiras já não são dançadas, eu senti que as nossas crianças não têm conhecimento disso, eu senti que nós não temos mais um Ferreira Goulart na nossa vida, eu senti que já foram embora os nossos Zé Chagas, Nauro, enfim, as pessoas que faziam... A nossa capital, o nosso estado, a nossa capital ser Atenas brasileira. Então, precisa ressuscitar isso. Eu acho que nós não só vivemos de fazer estradas, de tudo, nós vivemos de outras coisas também, que isso é o espírito que precisa disso, né? Nós precisamos também ter algo mais. Então, governadora, ainda nessa onda das fake news, a senhora tinha, depois da primeira itinerância, tinha outras viagens agendadas, e por razões que são explicáveis, eu gostaria que a senhora explicasse, algumas pessoas aproveitaram para dizer que não está mais fazendo a campanha, que pronto, foi um fato. Mas houve uma
manifestação. O que aconteceu? Deixa eu falar. Nós estávamos marcados, né, no começo do mês, né, de abril, a gente ia a outro itinerante. E esse itinerante era Presidente Vargas, Nina Rodrigues, Vargem Grande, Itapecuru, Brindito Leite, São Benedito do Rio Preto, algumas cidades que passavam ribeirinhas, vamos dizer, rios por perto. E aí eu fui avisada que não era para ir, porque por causa das chuvas, o rio tinha enchido muito e as cidades estavam todas alagadas. E como tem um ditado no Maranhão que diz que abriu chuvas mil, né? Então a gente resolveu suspender um pouco, porque não adianta você ir a um lugar e o lugar está chovendo e as pessoas precisando e a gente sem poder falar, sem poder se expressar nesse lugar. Então nós resolvemos suspender para voltarmos na ocasião certa. E mesmo porque eu digo, eu iria porque eu estou com saudade. Mas em todos esses lugares eu já fui diversas vezes. Então não é para uma pessoa me conhecer ou não, porque eu sou conhecida porque eu conheço o Maranhão, né? E me identifico bem com o Maranhão. Mas eu estive indo nesses lugares e fiquei pensando, poxa, eu deixei mais de 2 bilhões de reais no caixa do governo. Depois ele recebeu, com a repatriação dos recursos, ele recebeu mais de 800 milhões. Depois o governo tirou mais 1 bilhão de empréstimos, quase 5 bilhões. E aí eu perguntei em todos esses lugares que eu fui, qual é a obra estruturante que vocês têm aqui? Ninguém soube me responder. Então isso me deixa uma tristeza muito, muito, muito grande. Por quê? Porque a única felicidade que eu tenho com tudo isso, que o programa que está aí, o programa de governo de hoje, é o meu programa de governo. Então, isso me dá uma felicidade, porque os outros não pensaram nada, mas eu pensei muito. Então, nós estamos aí. Mas a realidade é que o Maranhão não melhorou, né? Eu vi isso, que o Maranhão ficou mais pobre. Se você for ver o IDH do Maranhão de pobreza, você tem, durante esse período, mais de 100 mil pessoas entraram na pobreza durante cada ano deles, portanto, mais de 300 mil pessoas entraram na pobreza. Isso não estou inventando, isso vocês podem ir em qualquer dado aí oficial, vocês vão encontrar. E a saúde piorou, você vai nas UPAs aqui, você não é atendido, você não tem, os próprios médicos dizem que não tem remédio, que não está funcionando, você não vai, os hospitais que eu construí, que foram os hospitais municipais, que eram para dar aquela primeira estrutura, para não vir todo mundo para a cidade, para os hospitais grandes, a maioria não funciona, porque os repasses não são passados. As estradas, as que estão terminando, são as estradas que eu programei e que deixei o dinheiro lá. Outras estradas não existem. As escolas dignas, eu visitei umas 3, não estão acabadas, mais propaganda do que outra coisa. E o estudo, o que eu estou vendo de escola em tempo integral é o governo federal que está ajudando, que na época eu não tive isso. A segurança está, não é mais uma segurança, vamos dizer, para o povo. A segurança que está trabalhando é a polícia política, que eu estou vendo, né? E já houve até morte de médico e não se sabe o resultado disso. Então, na realidade, nós estamos vivendo um momento muito difícil, complicado no Maranhão e complicado no Brasil, infelizmente. E o que eu desejo é que tudo melhore. Esse é o meu desejo. Governadora, falando ainda em pré-campanha, se fala muito da questão do grupo político, né, que a senhora lidera, o grupo Sarney. Como é que estão as negociações com os partidos? Isso ainda vai passar pela questão nacional ou não? Já está tudo fechado aqui embaixo? Olha, nós estamos trabalhando. Evidentemente que nós só vamos ter um resultado mesmo quando tiver a convenção, né? Antes da convenção, nós não temos nenhum resultado. Mas nós temos partido. Hoje
Nós temos em torno de 5 partidos que estão fechando e eu estou muito satisfeita com os 5 partidos. E que vamos entrar, se Deus quiser, né? Se nada acontecer numa eleição. E hoje eu sou pré-candidata, né? Nunca se pode dizer que porque só se vai ser candidata no dia da convenção. Antes disso, não se é candidato, se é pré-candidato, todos nós. Mas eu estou tranquila, eu acho que, apesar de todas essas perseguições, de todas essas notícias fakes que vão para tudo quanto é lado, de todas esse dinheiro que está indo embora do Maranhão, porque está sendo pago para fora do Maranhão para esses jornalistas fazerem, né, 1000 coisas que o Maranhão está muito melhor e etc, etc. Mas eu estou tranquila porque eu sei que os maranhenses que aqui estão vendo que não está nada melhor. E também estou vendo que eu faço parte de um grupo político e que eles insistem em dizer que está 50 anos no poder. Mas quem me dera que se eu estivesse no poder agora não estaria acontecendo isso. Eu acho que agora não é o Sarney que está no poder, eu acho que agora é outro grupo que está no poder, assim como teve outros grupos que estiveram no poder durante esse período. Mas como é notícia fake, né, eles tanto começam a falar que é fake e começam a falar sobre isso, mas eu espero que no final, ano que vem, no final do governo, esse ano, aliás, no final do governo, eles não digam que foi o nosso governo também, que foi Sarney que mandou, porque eu não estou mandando nesse desgoverno. Ok. Queremos agradecer a presença, o tempo concedido pela... Estou aqui em São Luís, viu, Cabalau? Não só eu estou vendo, como estamos ao vivo pelo Facebook. Está todo mundo vendo. Estou em São Luís, não estou em Nova York. Até gostaria de ter ido com minha mãe, que nós estamos passando por um problema complicado. Minha mãe vai operar segunda-feira e gostaria de estar do lado dela, como qualquer filho gostaria de estar do lado da mãe, mas infelizmente... o trabalho me chama e eu estou aqui. Mas, se puder, quem sabe, irei dar um pulinho lá para ver minha mãe. Claro. Agradecemos mais uma vez, conversamos com a ex-governadora Rosiana Sarney, que acabou aí com as especulações, confirmando a sua pré-candidatura. E outra coisa, quero dar um recadinho aí para esse pessoal que está fazendo essa fake news. Antes, por favor, me consultem, porque isso é que é o jornalista sério, porque quando não é sério, não consulta ninguém, não custa nada perguntar. Pergunta se eu sou candidato ou não, porque eu nunca menti, não vou mentir, eu direi, sou candidata. Pré-candidata. Aliás, pré-candidata ou não sou. É só me perguntar, não precisa ficar falando em fila de peixe, não precisa ficar falando, botando... como manchete de jornal, não precisa fazer nada disso, é só me perguntar que eu responderei. Beijo, abraço para todos, muito obrigada pela oportunidade. Nós que agradecemos. Do Gleidson, do Cabalau e da Carla, de terem me recebido aqui, e se me convidarem outras vezes, terei o maior prazer. Pronto, está feito o convite já. Obrigado. Antes da gente ir para o intervalo, vamos falar aqui das promoções do restaurante Panela de Minas, tá certo? Hoje, sexta-feira, tem a promoção do shopping da Heineken, você compra 3 e leva o 4 de graça. Lembrar que tem os pratos executivos a partir de R$ 13,80 e no cardápio aí, bife a cavalo, bisteca suína, calabresa, carne de sol, filé de peixe, frango, estrogonofe de carne e muito mais. Deixe a sua semana ainda mais deliciosa. Restaurante Panela de Minas. Avenida São Luís de França, Turu. Reservas 3248-5534. Fique por dentro de tudo. Jornal da Mira. Oferecimento Panela de Minas. Prazer em servir bem. 3248-5534. Mr. Cat. São Luís Shopping, Shopping da Ilha e Rio Anil Shopping. E Ômega Energia. Agindo para transformar. Mirante FM. Toda sua.
A elegância do branco e a sofisticação do vermelho invadem o inverno 2018 da Mr. Cat. Sandálias, escarpãs e mocassins integram as novidades para elas. Para eles, exclusividades Mr. Cat, os sneakers com solado bicolor e o Flex Ultra Light. Confira na Mr. Cat mais perto de você. Shoppings da Ilha, Rio Anil e São Luís. Saiba mais em nosso Instagram, @mrcat.slz. Somos 7 bilhões e continuamos a crescer. Na mesma velocidade, aumenta o consumo de energia no Brasil. E o grande desafio é unir desenvolvimento à sustentabilidade. A natureza mostra o caminho. O Brasil é um dos países com maior potencial para a geração de energia a partir do vento, uma fonte limpa e mais barata. Mais energia eólica significa uma nova perspectiva de crescimento, onde o progresso caminha lado a lado com o respeito ao meio ambiente. Esse é o futuro. Um futuro que a Ômega Energia tem orgulho de ajudar a construir. Ômega Energia, agindo para transformar. Hora do almoço, a fome apertou? O restaurante Panela de Minas tem cada delícia: carne de sol de picanha, filé de peixe na chapa, risoto de camarão. E além das delícias, muitas promoções. Toda quarta-feira tem cerveja dobrada, Eisenbach Pilsen 600 ml. Compre uma, leve outra. Na quinta-feira tem pizza em dobro no restaurante Panela de Minas. Na compra de qualquer pizza de qualquer tamanho ou sabor, você leva outra igual. Sábado no buffet, completíssimo de feijoada e mocotó. Ah, e a primeira caipirinha por nossa conta. Deixe a sua semana ainda mais deliciosa. Restaurante Panela de Minas, Avenida São José de França, no Turu, 3248-5534. E-Medical, seu diagnóstico sob o melhor ponto de vista, no Shopping da Ilha. Informa a temperatura. 29 graus. A tecnologia avança para melhorar a sua saúde. Hoje você tem raio-x e mamografia digitais, ultrassonografia 4D, densitometria óssea que mede gordura corporal, tomografia multislice e ressonância magnética 16 canais. Tudo isso no E-Medical, onde você tem o melhor atendimento e uma equipe altamente capacitada. Porque toda tecnologia não é nada sem o fator humano. E-Medical, seu diagnóstico sob o melhor ponto de vista. Shopping da Ilha, 2016-7676. Biolaser, Centro de Laser e Estética, Monumental Shopping e Shopping da Ilha. 3235-9051. Informa a hora certa. 12h49. Dicas do Dr. Beleza. Uma grande notícia para os Dias das Mães que está chegando. Dos dias 20 a 30 de abril, mas somente esses dias, botox e preenchimentos de sulcos e rugas faciais com descontos especiais. E mais, as avaliações não terão custos. Nós temos uma equipe altamente preparada para te passar as informações iniciais sobre todos os procedimentos da clínica. Nessa avaliação, vocês poderão tirar dúvidas básicas e realizar seus orçamentos. Somente de 20 a 30 de abril. Se preferir, deixe uma mensagem no WhatsApp da clínica, no 981884757 ou no 982580207, que retornaremos agendando a sua avaliação. Venha, tire suas dúvidas e realize seus procedimentos com bom senso e segurança. Naturalidade sempre, essa é a Dica Biolaser de hoje. Dicas do Dr. Beleza. Oferecimento Biolaser, Centro de Laser e Estética, Monumental Shopping, Sala 215, 3235-9051 e Shopping da Ilha. Somos 7 bilhões e continuamos a crescer. E na mesma velocidade aumenta o consumo de energia no Brasil. E o grande desafio, você já sabe, é unir desenvolvimento à sustentabilidade. A natureza mostra o caminho. O Brasil é um dos países com maior potencial para a geração de energia a partir do vento, incluindo aqui Barreirinhas, São Luís, que é uma cidade litorânea, uma fonte limpa e mais barata. Mais energia eólica significa uma nova perspectiva de crescimento, onde o progresso caminha lado a lado com respeito ao meio ambiente. E esse é o futuro, um futuro que a Ômega Energia tem orgulho de ajudar a construir. Ômega Energia, agindo para transformar. Fique por dentro de tudo. Jornal da Mira. Antes de chamar a Carla, só aqui rápido, gente, não está dando para ler todas as mensagens, tá? Só uma aqui chamou a atenção, está acontecendo em todas as unidades da Semarc, anunciam as especialidades e não há vagas. Você chega às 4 da manhã, se arriscando, sobretudo mulheres, quando chega a sua vez, o sistema não permite.
reclamações aqui quanto à marcação de consultas à Semarc, tá? Vamos ver se a gente consegue uma resposta para dar. Eu não sei se ainda vai ter tempo hábil ainda hoje, mas a gente vai encaminhar, tá bom? Aqui. Bom, vamos ao assunto. Infelizmente, a entrevista com a ex-governadora se estendeu um pouco. Além do esperado. Mas justificável. Então, nós vamos agora falar um pouco mais sobre política e vamos ficar devendo alguns assuntos aí no dia. Mas amanhã amanhã não, segunda-feira a gente não. A gente volta para trabalhar amanhã. Amanhã só eu que vou estar. Carla, um novo memorando aí. Antes, Carla, por favor, desculpa. Zeca acabou de chegar aqui, Zeca da Rádio Mirante AM, diz que da AM vai estar a entrevista na íntegra para quem perdeu algum momento, já no Abrindo o Verbo com Geraldo Castro na Mirante AM, no fim da tarde, no programa Panorama com Jorge Aragão, tá bom? Muito bem, entrevista com a ex-governadora Rosiana Sarney. Carla, um novo memorando, ontem foi divulgado isso com exclusividade pela TV Mirante, circulando aí, policiamento, né, circular do comando do policiamento do interior da Polícia Militar, que cita a existência de um coordenador das eleições de 2018. Como é que foi essa história? Boa tarde a todos. Foi, na verdade, o depoimento, uma sindicância do tenente Juarez Coelho Júnior, né? Ele contou como é que se deu toda essa questão do memorando aí, a determinação para levantar dados dos políticos da oposição que pudessem causar algum tipo de transtorno nas eleições de 2018, tanto para a gestão local quanto para o governo do Estado. O tenente ele foi taxativo em dizer que havia uma cobrança, não só via circular, né? Não só circular existia. Confirmam, né? Confirma, não só houve a determinação, como também a cobrança pela liberação dos dados. O engraçado é que depois dessas afirmações, desde ontem à noite, eu ainda não vi nenhum Twitter do governador, não vi ninguém ainda falar nada. O problema, Gleidson, isso que eu ia comentar, mas antes deixa eu só concluir a questão aqui do depoimento. E aí ele cita, no que tem no memorando sobre o coordenador das eleições, esse coordenador é o Coronel Heron, que foi candidato pelo PCdoB em 2014 para deputado estadual. E o interessante nesse depoimento é que o tenente, ele deixa bem claro que a major, que identificaram como Ana, né, cobrava os dados, a liberação dos dados, e dizia quem estava cobrando, que era o Coronel Heron. E numa parte do depoimento, ela até justificava, mas ele não é comandante mais do policiamento do interior, mas ele é coronel. Então, só a patente dele falaria por si. Então, a questão que tu levantou, ainda não falaram nada, não. Acho que eles estão querendo criar aí mais uma versão, porque desde que esse caso surgiu, já deve ser a quarta versão que eles dão. Primeiro, foi a reação já esperada de dizer que o documento era falso. Depois eles voltaram, disseram que, na verdade, o documento existe, mas é um documento ilegal e que foi uma atitude política de um membro da corporação, no caso, o tenente-coronel Emerson. Depois, que foi desautorizado pelo comando, né, em uma outra circular, eles disseram que foi uma atitude isolada e depois se soube que tinha em São Luís, e não só em Barra do Corda, com o Coronel Marcos, mas também tinha em Caxias, então já não foi uma atitude isolada. E agora o depoimento da sindicância. E na Assembleia, os governistas tentaram emplacar também duas versões. A primeira também de que o documento era falso, e a segunda que, na verdade, foi uma atitude política dentro da Polícia Militar de querer prejudicar o governo do Estado, né? O fato é que nesse depoimento aí da sindicância que a Polícia Militar tá fazendo, fica comprovado que não foi uma atitude isolada, né, pelos depoimentos até agora liberados, aí veiculados com exclusividade pela TV Mirante, e que agora está na hora do governador ir para as redes sociais, esquecer de atacar os seus adversários nesse momento e explicar. Agora é o momento, né, de explicar. Não tem mais mimimi de que são 50 anos, o mesmo grupo que quer voltar para o poder, não. Aqui é um membro, um oficial da polícia, um tenente oficial da polícia, que deu o seu depoimento, e tem um outro depoimento de outro tenente também, que coincide exatamente a mesma história. Então, o governador não tem mais que ficar nesse mimimi de que
os adversários estão querendo prejudicar nosso governo. Não, agora é explicar. A população quer ouvir o que ele tem para dizer. Se não foi ele, saber o que o Coronel Heron estava fazendo. Que coordenação é essa? Era ligada a quem? Ao Comando Geral da PM? E o Comando Geral da PM estava fazendo isso por qual motivo? Eu acho que esse daí, Cabalau e Gleidson, é a pergunta central. Qual o motivo de levantar as informações para a PM? Não tem motivo. O motivo que a gente vê, na verdade, é que um levantamento político desse só podia ser usado politicamente. Entendeu? E favorável a quem? A mim? Não sou nem candidata. Favorável ao governo. Porque estava fazendo, estava lá. Se no memorando está dizendo que era oposição, políticos da oposição que poderiam causar transtornos, não. Então, para alguma serventia, iriam algo seria útil nesses dados, favorável ao governo. A primeira pergunta que tinha ficado no ar, logo que surgiu a denúncia, qual o interesse teria aquele coronel lá do interior de pedir que opositores ao governo que causassem embaraço, qual seria o interesse pessoal dele? Já agora a pergunta se renova novamente, qual seria então, já que foi um ato isolado, se foi um... Não, já que foi da PM, já que tinha um coordenador, enfim. Agora, a PM qual seria o interesse de um coordenador de campanha eleitoral do mesmo partido do governador que foi esse candidato? Qual seria o interesse, né? Pois é, e ele, aí tem uma parte do depoimento que ele disse que ele ia passar para o subcomandante geral da PM. Então fica a pergunta, até para deixar já abrangendo, já que não foi uma atitude isolada, existia já tinham determinações superiores de que realmente manda na PM, então saber o que a PM queria com esses dados. Estamos aqui para dar essas explicações. Mande-nos as explicações por escrito, nós iremos ler sem problema nenhum. Agora, Cabalau, só um alerta, que eu digo sempre. Agora, acusações, ataques, isso não faz sentido. Isso eu ouvi de um membro da Polícia Militar. Ele me falou assim, olha, é difícil o governo provar que o documento não tinha validade, que o documento não existia, porque na Polícia Militar, todas as ordens, se são para serem cumpridas, tudo passa por documento. Todos estão documentados e assinados com as determinações quando se é para ser cumprido. Então, seria mais interessante o governo começar a trabalhar uma versão mais plausível, já que talvez a verdade não possa realmente ser dita, mas uma versão mais plausível e saber a quem interessava e por quê. A menos que, Carla, que não houvesse controle, o que também fica ruim, né, a situação. Eles não têm controle sobre os documentos, sobre as ordens, fica estranho. Isso é pouco provável. Não, mesmo, não há controle sobre a segurança. Mas, Cabalau, aí mesmo utilizando essa possibilidade de que eles não tinham controle, a pergunta permanece. Para que a Polícia Militar queria dados de opositores do governo? Agora, outra pergunta que fica no ar, a preocupação também, é que nas eleições agora de 2018, foi descoberto, é que esse mesmo trabalho seja feito na surdina, com figuras se vai mais continuar, né? Aí vai ficar... Mas eu acho que é por isso que os deputados da oposição entraram, aí os 10 partidos entraram com pedido de intervenção, porque agora vai ficar esse sentimento de, será que eu estou sendo vigiado? Será que eu estou grampeado? Será que meus dados foram passados aí? Entendeu? Até que ponto essa circular surtiu efeito? A gente ainda não tem essa dimensão. Até quando ela foi cumprida, por quais comandantes no interior aí de policiamento de área, ela chegou a ser cumprida, quais dados foram repassados. Ok, é isso aí. Bom, depois dessa... E se a intervenção não tiver, os políticos têm que ficar... vão ter que ficar barbas de porque... Ok, chegamos ao fim, passou o tempo voando, ficamos devendo aí algumas mensagens. Pessoal do Facebook, muito obrigado pela companhia. Pessoal do Insta, mais alguma coisa? Não dá tempo mais de nada. Bom fim de semana para todo mundo. Segunda-feira a gente está de volta. A Carla vai perder o happy hour hoje. Viu, cara? Fernanda, que nem ela mandou pra gente as fotos do peixe. Pois é, tu vai mandar também. Hoje eu mando as fotos para ela, viu? Obrigado, pessoal. Bom fim de semana para você. Bom fim de semana de trabalho, hein, Carla? Plantãozão. Como sempre. Tchau, gente. Com Deus, tchau. Atenção para o abril de ofertas Intercar. L200 Triton HPE Top por R$ 169.990. Com primeira parcela só para agosto e o emplacamento é por nossa conta. E mais, seminovos com transferência grátis. Abril imperdível Intercar. Consulte condições.